Olá, você que está aí na sua casa assistindo o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nina Torres e você está no Reversos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma trilogia simplesmente sensacional. A trilogia trata-se de Reiniciados. Para quem não conhece, esse daqui é o primeiro livro da trilogia. O segundo livro da trilogia é este aqui, Fragmentada. E por último, o terceiro livro da trilogia, Despedaçada. Elas são da escritora Terry, da editora Farol Literário. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o enredo da obra. No ano de 2020, uma crise assola a Europa. E por conta dessa crise, a moeda, o euro, ele acaba sendo desvalorizado. E juntando tudo isso, o Reino Unido decide que não quer mais fazer parte da União Europeia. Então ele se separa e fecha todas as fronteiras com toda a Europa. Alguns grupos de adolescentes, jovens, manifestantes, estudantes, que não estavam de acordo com essas decisões que o governo estava tomando, eles decidem começar a se manifestar. As manifestações começam pacíficas, mas com o tempo eles vão ficando frustrados e raivosos com tudo que estava acontecendo naquele período, e eles começam então a se tornarem mais agressivos, mais violentos nas suas manifestações. E então surgem os lordeiros. Eles são muito rígidos e qualquer pessoa que desobedecesse à lei civil, eles davam um jeito de punir aquela pessoa de uma forma bem agressiva. E então surge uma outra discussão neste período, que é a discussão sobre o que deve ser feito com os menores infratores, porque ali tinham pessoas que não eram maiores de idade. Jovens menores de 16 anos também estavam se manifestando. E então surgiu a discussão sobre: é certo a gente punir ele dessa forma? Ou será que tem algum outro jeito de lidar com ele sem ser essa forma assim tão violenta? E então surgiu uma solução através de um procedimento médico que reiniciaria aquele jovem infrator. O processo que forma o reiniciado é bem simples de se entender quando se lê. Eles tiram as memórias da pessoa baseada no lado da mente que essa pessoa usa. Então, basicamente, o lado da mente que você usa é o lado que armazena todas as suas memórias, as suas experiências. E então eles pegam esse lado da mente e dão um jeito de apagar todas as suas memórias, as suas experiências, as suas opiniões, o que te qualifica como a pessoa que você é, sabe? As experiências que você viveu. E essa é a solução. Então eles pegam um jovem infrator de 16 anos, reiniciam ele, passam um tempo com aquele jovem numa espécie de hospital, onde aquele jovem vai ser ensinado a ter de novo aquelas primeiras experiências, sabe? A primeira topada no dedão, que nem a Kyla começa falando, a primeira aranha na parede, sabe? Tudo primeiro. E aquele jovem, ele vai ser adotado por uma família que de boa vontade quis adotar um jovem reiniciado. E ele será inserido naquela família e reinserido na sociedade através desse processo. Não é um livro que tem aquele efeito montanha-russa, sabe? Aqueles livros que uma hora você ama e aí chega uma cena específica e você fica meio decepcionada com a autora pelo que ela escreveu. Não, é um livro simplesmente... é uma trilogia simplesmente sensacional, porque não tem momento algum que a autora decepciona a gente com um acontecimento. Na verdade, ela supera as expectativas dela a cada livro. Eu amei essa trilogia por 3 razões. A primeira razão para eu ter simplesmente amado essa obra é os personagens. Eu não tô falando especificamente da Kyla, eu tô me referindo àqueles personagens secundários, terciários, aqueles personagens que não são o principal e que às vezes só passam pela vida da Kyla. A maior parte das trilogias, dos romances, até mesmo dos livros que são só um, ou as sagas, elas acabam não aprofundando muito nos outros
outros personagens ao redor do protagonista. Você acaba sabendo só o que é importante para a narrativa da história. Reiniciados, não. Reiniciados é uma trilogia que todos os personagens têm o seu ciclo. Eles começam em algum ponto, eles têm o seu desenvolvimento, eles têm os seus conflitos, eles têm os seus momentos clímax, eles próprios também. E eles têm o seu desfecho, eles têm o final deles. E a autora não te deixa frustrada sem saber o que aconteceu com os outros personagens, sabe? Ela explica. E o mais interessante é que ela consegue aprofundar todos os personagens ao redor da protagonista sem que nenhum deles tire o protagonismo da Kyla. A Kyla, ela permanece como a protagonista da obra e ela permanece sendo o foco da obra, mas mesmo sendo ela a protagonista e o foco, os outros personagens ao redor dela são muito bem trabalhados também. Eles são muito bem desenvolvidos e muito bem aprofundados. A segunda razão para eu simplesmente amar essa obra é o cientificismo por trás dela. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico muito frustrada quando eu pego um livro e eu sei, por favor, não briguem comigo. Eu sei que uma ficção não tem a obrigatoriedade de seguir o que realmente poderia acontecer, porque é ficção, mas eu me sinto extremamente satisfeita quando eu pego uma ficção e aquela ficção é muito bem embasada numa realidade, em algo palpável, algo que realmente poderia chegar a acontecer, sabe? Quando a autora se dá o trabalho de pesquisar sobre o que ela está falando, sobre o que ela está sugerindo, mesmo que na ficção, para que ela possa, mesmo estando numa ficção, falar um pouco de verdade. E é muito interessante porque a Terry, ela faz isso. Você, quando lê, você já fica curioso para pesquisar um pouco sobre como funciona a mente humana, se tinha alguma razão naquilo, tá, poxa, isso podia acontecer mesmo, sabe? Essa sensação é simplesmente maravilhosa. A terceira razão para eu amar muito essa obra é a Kyla. Gente, eu não podia deixar de falar. Que protagonista! A Kyla, ela é uma personagem que ela te encanta do primeiro parágrafo até o último e você ama ela de paixão, você chega a se identificar com ela de certo modo. E uma coisa muito interessante que a autora colocou nessa obra são as nuances da Kyla. Porque, convenhamos, a Kyla é uma garota reiniciada, então é claro que a mente dela não vai funcionar de uma forma normal. A forma como ela enxerga tudo vai mudar. E apesar de tudo, ela tá meio dividida, porque apesar de terem apagado, alguma vez alguma coisa esteve naquela mente. Então é muito interessante esses jogos que fazem com a mente da Kyla, e a gente tá dentro dela, e a gente enxerga tudo isso, e é o que torna tudo mais gostoso de se ler. É simplesmente fantástico. Eu super recomendo, você não vai se arrepender de ler, você não vai se arrepender de comprar. Vai ser um dinheiro muito bem gasto. E se você já leu essa trilogia, comenta aqui embaixo pra gente. Fala pra mim o que você achou da obra, se você também achou sensacional, se teve algum ponto interessante que você amou, mas que eu não comentei aqui. Cuidado com os spoilers. Se você ainda pretende ler, comenta aqui embaixo. Eu quero ler esse livro, e a gente vai conversando. Se você está lendo, comenta pra mim o que você tá achando, o que você tá esperando. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Vamos inspirar juntos nessa obra, ela é fantástica. Se vocês viram meu vídeo até aqui, eu só tenho a dizer beijos. Eu espero que vocês possam estar me acompanhando nessa trajetória. E é isso, gente. Essa é a beleza da tecnologia. Ela une quem é distante, apresenta quem não se conhece, e essa é a emoção. Vamos conversar sobre livros hoje? Vamos, conversamos, amamos. Eu me empolguei. Eu sempre me empolgo. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Beijo.